Boa noite, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos ao nosso antessala docente, que agora tem vinheta. Olha, nós somos tal qual a Rede Globo. Aliás, a gente é bem melhor, né? Boa noite a todos. Eu sou a Laíse, sou uma mulher branca, cabelos Chanel aqui embaixo assim da orelha. Eu estou vestindo um vestido estampado de azul com alguns objetos da natureza. O meu óculos tem uma armação escura. Atrás, uma tela comemorando o Natal, né? Já que trazendo uma ideia de confraternização e um excelente 2025 para todos nós. Hoje a gente tem uma alegria enorme, enorme. O nosso coração aqui está repleto de muito carinho e de muita gratidão pelas nossas duas queridas fundadoras desse projeto, que hoje a formação docente desdobra com muito carinho. Esperamos sempre estar à altura dessas duas grandes professoras do nosso ecossistema. Então, é com muita alegria que a gente recebe a professora Ivonete, a professora Raquel, que vão contar para nós esse histórico do antessala docente, como começou, por que começou, que desafios ele abraçou, que desafios ele superou, e nós vamos aprender muito, certamente, com essas duas professoras. A gente vai contar um pouquinho o começo do antessala, e vai contar aqui como ele vai seguir caminho em 2025, quais vão ser as temáticas, e para isso vocês vão ouvir aqui a nossa querida Dani na sequência contar para nós. Nós vamos ter também o Homero contando para nós sobre o nosso projeto, de virar um podcast, que objetivo é esse, como seria esse projeto, enfim, estamos aqui recheados de assuntos, de temas para dividir com vocês. Então, uma excelente noite para nós. Como a gente tem um tempo curtinho, eu já vou passar a palavra para a querida Ivonete, agradecendo muito a presença dela e já agradecendo também a Raquel por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, Laís, pelo convite, obrigada pela receptividade de sempre. Boa noite, professores e professoras. Eu sou Ivonete, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e longos, olhos castanhos. Estou usando uma roupa rosa e um fundo comemorativo de boas festas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje eu estou na diretoria da Sintética, uma área da VPA que cuida de todo o projeto acadêmico EAD, assim como os materiais didáticos digitais. E é uma imensa honra vir falar para vocês de um projeto tão importante para os nossos docentes e tão desejado pelos nossos docentes, e a gente vai contar um pouquinho para vocês aí de como ele se consolidou. Vou passar a palavra então para a Raquel, para que ela faça a apresentação dela também. Na sequência, a gente já conta para vocês com mais detalhes. Raquel, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer, né, falar com vocês, trazer esse projeto que foi um presente que nós ganhamos, né, Ivonete? Pensamos juntas, que é o Antessala. E eu começo, então, me apresentando. Eu sou uma mulher branca, eu visto roupas beges, né, tenho cabelo longo, amarelo, pintado, uso óculos e atualmente estou à frente da operação da Uniriter e da Fadergs aqui no Rio Grande do Sul, né, atuando como diretora de operações aqui dessas duas marcas do nosso ecossistema. E a gente vem hoje com a missão, né, Ivonete, de contar para vocês como que o Antessala surgiu, qual o objetivo que ele se cumpria, né? Como que nós pensamos esse projeto que com muito orgulho começou aqui no Rio Grande do Sul e depois ele se desdobrou aí para todo o ecossistema. Então, Ivonete, que é a minha parceira desde o início, né, das angústias de um pós-reunir, eu queria que você contasse um pouquinho como é que tudo começou e eu vou completando aí com você. Vai lá, querida.
Perfeito, Raquel. Então, Raquel já startou aqui a ideia, né? A partir de um reunir no Rio Grande do Sul, nas nossas escolas da FADERGS e Uniriter, por meio de uma escuta com os nossos docentes, Raquel entendeu e sentiu a necessidade de conversarmos mais com vocês, professores e professoras, sobre os detalhamentos, as oportunidades do nosso projeto acadêmico. Os nossos docentes sempre reconheceram os nossos grandes momentos de início de semestre, né? Por meio do nosso simpósio, por meio do nosso Sala Mais, e depois também com todas as oficinas e horários coletivos que se desdobram ao longo do semestre, mas nos trouxeram esse desejo, poxa, gostaríamos de ter momentos mais específicos dedicados a cada frente do nosso currículo, seja pensando sobre avaliação, pensando sobre extensão, oportunidades de personalização com as duais, internacionalização, e foram várias temáticas abarcadas nas primeiras edições do Antessala Docente, que hoje se desdobram para vocês aqui com muito mais possibilidades de reflexão sobre o nosso fazer docente. E foi nesse contexto que nós, então, estruturamos um momento que no começo não se chamava antessala docente, mas a partir aí de todas as escutas e as conversas que a própria Raquel tinha com seus coordenadores, seus docentes, os feedbacks que a gente ouvia em relação a essa oportunidade, é que a gente batizou de antessala docente. E foi aí que tudo começou, né? Sempre semanalmente, inicialmente semanalmente, versão 2, espaçamos um pouquinho mais, mas com um planejamento muito dedicado à necessidade dos nossos professores. Então, nós planejamos um momento do antessala, antes da sala de aula, antes da hora, antes do horário das aulas online, a partir das 18 horas, sempre tendo um diálogo sobre essas frentes que eram, então, motivos de dúvidas, necessidades de aprofundamento, e era a sede dos nossos professores à época, né? Estruturamos esse momento, fizemos uma programação e, com o apoio dos nossos coordenadores, nós conseguimos abraçar toda a comunicação para que os nossos docentes fossem engajados, e tínhamos participantes deste momento, tanto presencialmente quanto online. Sempre entramos, né, Raquel, via Teams, com um link que era divulgado anteriormente para os professores, inclusive os convites, a divulgação era feita via coordenação, é feita ainda, a gente sabe que nossos coordenadores nos ajudam demais com essa divulgação, e também em momentos da sala dos professores em que Raquel instalou um televisor comunicando todas as informações importantes de acesso aos nossos docentes, já que, especialmente nesse horário de antessala, sempre era um horário mais específico e dedicado à atenção a esses televisores. Então, fizemos essas rodadas de divulgação, de comunicação, e, para além da transmissão via Teams, nossos docentes também assistiam essa transmissão e participavam deste diálogo nas salas dos nossos campi, tanto da Uniriter quanto da FADERGS, na primeira versão, e na versão 2 a gente já estendeu para a Unicuritiba também, que a professora Larissa, né, abriu essas portas e quis já também oportunizar a seus docentes que pudessem participar do Antessala em 2024. E foi aí que tudo começou, né, Laís? E a gente entendeu que era um projeto muito importante, os feedbacks sempre foram muito positivos, e entendemos que seria cada vez mais oportuno espalhar essa oportunidade nacionalmente para todos vocês. Bem, eu vou passar a palavra para a Raquel contar um pouco mais, e a gente tem uns slides com algumas fotos, Laís, e vale a pena a gente compartilhar, porque dá para sentir a energia daqui, do outro lado da tela. Mas só queria também finalizar a minha fala dizendo que todo esse contexto está muito interligado a toda a proposta da formação docente, né? Que sempre se preocupa em trazer aprofundamento sobre o nosso currículo vigente, mas também todas as informações pertinentes a uma nova forma contemporânea da docência. Todos nós somos professores e sabemos o quanto, por exemplo, as questões digitais estão nos provocando hoje, nos trazendo grandes desafios. Então, toda essa discussão
tem sequência por meio de todas essas propostas que o time da formação docente tem pensado e planejado com todo carinho para que esse projeto possa continuar sendo aí um momento de muita riqueza para todos nós professores, né, Laís? Bem, Raquel, por favor. Vamos lá, Ivonete. Então, gente, assim, Ivonete trouxe muito bem aí como que começou essa proposta do antessala, mas também veio, claro, a partir de uma demanda dos professores nesse reunir, né? A gente sempre faz aí 2 reunirs por semestre, e no resultado da pesquisa Pulsar, também aparecia uma necessidade, um desejo do professor de receber mais, ter mais momentos de formação. Então, nas respostas ali, na avaliação qualitativa, aparecia claramente em algumas falas o desejo do professor assim, olha, eu gostaria de ter mais momentos de formação para além do Sala Mais. E na contramão, né, do outro lado aqui do cenário, eu tinha um desejo de estar mais com os professores. O diretor, ele se encontra muito pouco com o professor, né? A gente tem momentos curtos ali na sala dos professores, sempre são momentos de passagem, quando a gente tem a honra de encontrar algum professor no horário do almoço e consegue almoçar com esse professor, a gente vê o quanto quanto são ricas as conversas, as discussões, mas eu percebia que eu queria levar algumas mensagens e eu não tinha essa oportunidade, porque o único momento que eu tenho com esse professor ou é na abertura do semestre, ou é ali na semana do Sala Mais, ou em algum reunir que a gente fazia. E foi muito legal, porque quando a gente foi montar a pauta, eu falei com a Ivonete, naquele momento a gente estava passando por um gargalo muito grande de erros nas folhas de pagamento, falta de entendimento do professor sobre o seu próprio contra-cheque. Então, no primeiro momento, o antessala ele veio também como uma proposta de ter uma oportunidade de comunicação direta da direção com o público docente, também para alinhamentos gerais do campus, né? Então, a gente sempre escolheu alguma pauta que fizesse sentido para aquele momento do professor, né? E que a gente também pudesse trazer pautas diversas para além da pauta acadêmica, né? Só que a jornada do professor, ela é extremamente rica de pauta acadêmica e a gente tem um currículo, né, com uma diversidade de elementos que precisam estar muito bem compreendidos por esse professor, para que ele possa executar, né, e desempenhar aqueles elementos com maestria. Então, nós tivemos alguns encontros que nós falamos de entenda o seu contra-cheque, né, que era uma dúvida do professor. E nós tivemos vários encontros que nós falamos de UC Dual, que nós falamos de vida e carreira. Então, nós criamos um cronograma de encontros quinzenais com uma pauta definida e deixamos algumas janelas nesses encontros para a gente calibrar essa pauta com base naquilo que a gente ia sentindo da temperatura do campus, da dúvida do professor, né, aquilo que a gente percebia que precisava alinhar. Então, teve um encontro que estava próximo ao preenchimento da pesquisa Pulsar. E a gente usa o resultado da Pulsar como insumo para a construção do nosso planejamento estratégico do campus, assim como a gente usa a avaliação institucional do estudante. Então, era muito importante que nós tivéssemos um volume de respondentes importantes para a gente ter uma riqueza de respostas para a gente converter aquilo em ação estratégica, né? E aí a gente levou a pesquisa Pulsar. E sempre quando a gente levava alguma pauta, pessoal, o que a gente sempre considerou muito importante. Então, a gente tem que explicar como é que aquilo funciona e trazer alguém para trazer um relato concreto de quem vivenciou aquela história para trazer exemplos reais, para a gente não ficar conversando, né, coisas muito hipotéticas, muito, né, aleatórias e que não faz sentido para o professor. Então, quando a gente falou de UC Dual, né, e a gente precisa fazer um recorte que nós viemos de uma aquisição da Laureate, né, e que o currículo integrado, o currículo E2A, ele era muito novo e todos os elementos do currículo também eram novos para os nossos professores.
e eles queriam cada vez mais executar o hub, executar uma UC ir bem numa vida e carreira, mas demandavam de mais formação. Né? Então, quando a gente explicava o que é uma UC qual que é o conceito dela, como é que ela funciona. Agora, prof, vem aqui e conta quais foram as dificuldades, os pontos de atenção, a curva de aprendizagem que você teve com essa UC E aí ela trouxe, na vida real, como é que aquilo ali funcionava, passou a fazer muito mais sentido ainda para o professor. Né? Então, eu acho que o sucesso do nosso projeto, ele se deu porque ele tinha essa pauta muito ampla e ele vinha com o objetivo de atender aquilo que o campus precisava naquele momento. Né? E depois a gente tinha um interesse dos professores muito grande em aprender mais sobre o nosso E2A, porque eles queriam executar com a maestria, com o comprometimento e a seriedade que os nossos professores têm. Né? Tivemos desafios, com certeza, né, Ivonete? Eu acho que o primeiro grande desafio foi tornar essa pauta interessante, porque, por vezes, o que pode ser interessante para mim não é o que o professor gostaria de escutar. Então, a gente sempre perguntava ali para os nossos professores em jornada o que fazia sentido a gente levar, né, naquela quinzena ou naquele semestre. Depois, um outro desafio, e eu imagino que, né, sejam aí para todos que estão aqui na sala conosco agora, é o horário. Né? Então, muitos querem participar, muitos querem estar, mas estão em deslocamento, né? Muitos, nesse momento, estão no ônibus, fazendo ali a escuta e participando com a gente. E aí que veio a oportunidade, num segundo, reunir, que foi, vamos gravar e depois que terminar, a gente compartilha o link nos grupos, porque aí o professor escuta, participa a hora que ele puder. Então, a gente fazia a transmissão na sala dos professores, né? Aquele professor que podia chegava, assistia de lá, fazíamos pelo Teams, e depois a gente começou a disponibilizar num drive, onde tinha ali o professor, todas as gravações arquivadas para que aquele professor pudesse acessar no momento que fosse mais conveniente para ele, né? Ivonete, acho que trouxe aí um overview, né? Eu acho que vale a pena a gente Sim, também falar do desafio do engajamento, né, dos professores no início, fazer todo mundo ficar sabendo desse projeto, né, e qual que era o objetivo dele, também foi um desafio que a gente superou, e eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho, né, algumas imagens, como que a gente divulgava, a programação antecipada para as pessoas se programarem, né? Eu acho que podíamos compartilhar aí a apresentação. perfeito, Kel, muito obrigada. Laís, e você compartilha por aqui? Eu consigo fazer isso. Conseguimos Obrigada, sim. Dani. Pronto, gente. Então, rapidamente, tá? É só um overview agora por meio de imagens para vocês sentirem um pouquinho de toda a energia que gerou nesse lançamento do Antessala, nessas três marcas, né? Desde 23.2 até 24.1 e agora 24.2, estendendo essa oportunidade nacionalmente. Pode passar, Dani, eu vou relatando aqui, depois eu já transfiro para vocês a palavra. Aqui, gente, como a forma como era divulgado, né? Raquel sempre cuidou de todos os detalhes, planejando anteriormente as pautas, já divulgando para os nossos docentes quais seriam as grandes temáticas e que claramente foram ao encontro de todos os pedidos, movidos por todas as escutas que tivemos com os nossos docentes. Então, as temáticas chave para o E2A, trabalho em pares, competência, dual, vida e carreira, alocação docente, como a Raquel falou também, que era um tema de muitas dúvidas e que a gente trouxe para esse contexto, o core currículo, as diferentes experiências que os nossos professores tinham em sala de aula, o contexto da diversidade em sala de aula, que ilustramente foi aqui conduzido pela Laís e pelo Homero. Então, grandes temáticas, né, que foram sempre muito oportunas e no momento exato de necessidade dos nossos professores. Pode passar, Dani. Agora a gente vai olhar um pouco para os espaços. Nosso coordenador Juliano, à época, fazendo um reforço, né,
da divulgação. A gente tinha vídeos, então, sendo compartilhado com os docentes. E aqui agora um pouco, vamos passar um pouco mais rápido sobre os slides, né? Do que utilizamos para fazer as discussões e todos os nossos professores conectados aqui via Teams. Mas também temos as fotinhos aqui dos nossos professores conectados presencialmente nas salas dos nossos campi. Dani, por favor, pode ir passando, por favor. Aqui o nosso pessoal assistindo. Sempre tínhamos um interlocutor, né, em cada sala que abria o microfone, em nome daquela turma fazia as perguntas, as colocações. Pode passar, Dani, por favor. E aqui um pouquinho agora do Unicuritiba também, que no começo deste ano esteve presente no Antessala Docente, com uma programação também muito singularizada para a escola. Pode passar, Dani, por gentileza. Toda a programação, toda a divulgação, pode passando. As nossas temáticas também, sendo sempre uma novidade, tanto com o pessoal síncrono, né, no Teams, mas também os nossos professores que estavam presencialmente na sala dos professores. E aí nós fechamos aqui nossa apresentação, compartilhando com vocês o início de tudo e dizendo que é um imenso prazer participar deste começo e principalmente, né, participar da continuidade de um projeto tão rico para a formação docente. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade ao time da formação docente, obrigada, Raquel, pela parceria em que a operação, o campo sempre esteve junto com o acadêmico de mãos dadas e foi por isso que esse projeto deu tão certo. Obrigada demais. Eu quero agradecer também, Laís, e obrigada pela oportunidade, por reconhecer, né, um projeto que surgiu aqui e o que nós pudermos aí contribuir para que ele seja ainda de mais sucesso para todo o ecossistema, com certeza conta com o time da Uniriter e da FADERGS. Contaremos. Era um desejo nosso muito grande de que todos os nossos participantes, professores, soubessem a origem desse projeto tão bonito que hoje nós desdobramos, mas que ele nasceu com vocês. Vocês são as madrinhas, sempre serão. Nós sempre vamos buscar honrar vocês, né? E já temos um caminho andado que nos facilita muito, né? Então, nós optamos também por gravar, optamos por disponibilizar as gravações no YouTube, no site da formação docente, entendendo que essa é uma experiência que às vezes o professor gostaria muito de estar, mas por razões de translado, de deslocamento ele não pode, e nós vamos também agora, inspirados na experiência de vocês, pensar numa TV corporativa, aí vamos estar muito junto com, né, com todas as nossas IEs, para que possam divulgar na sala dos professores, durante aquela semana, que o professor possa assistir ou no dia e horário, ou durante aquela semana. Eu acho que isso também colabora muito com o professor, né? Facilita muito a vida dele. E temos desafios muito similares ao de você, né? O do engajamento, o de uma temática que traga prática para o professor, que de fato seja um apoio para ele se desenvolver, desdobrar o nosso E2A, tão complexo, mas por isso mesmo tão inovador, né, tão importante dentro do nosso mercado educacional. Então, agradeço demais e vocês têm a porta sempre aberta, é só bater, que vai ter sempre um cafezinho esperando por vocês, né? Ou um chimarrão, e a gente... Um pão de queijo, Laís, não um podemos pão de esquecer. queijo, isso. Obrigada. A gente quer sempre receber vocês de braços abertos e honrar muito esse projeto tão bonito. E aí agora a Dani vai fazer, às vezes, aqui da formação docente, e nos mostrar a participação dos professores. Nós fomos pedir aos professores que nos trouxessem os temas mais candentes para eles, mais importantes, que a gente possa desenvolver em 2025, atendendo e seguindo esse caminho de ser uma antessala prático,
o antessala que faça diferença aí no dia a dia do professor. Então, a nossa pesquisa, né, Dani, ficou muito bacana, e nós gostamos muito do que ouvimos e queríamos agora dividir também com vocês aqui. É isso aí, Laís. Boa noite a todos. Raquel e Ivonete, obrigada por essa iniciativa tão importante, tão necessária para os nossos professores. A gente percebe no feedback que eles nos dão no formulário de presença ali, está sempre sinalizando a importância desse momento. E acho que para a prática docente, o antessala ele é primordial. Né? É como se ele trouxesse para a gente no dia a dia da sala de aula ali aquele frescor, né, do que a gente precisa saber, de como a gente precisa conduzir a nossa sala de aula. E aí, né, eu começo falando, mas não me apresento, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Daniele de Oliveira, faço parte da gestão da formação docente. Estou aqui, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, porém tingidos de loiro, tá? Estou com uma camisa azul, gola polo, e o meu fundo de tela é um fundo azul com a logomarca da formação docente. Então, hoje eu vim aqui para contar um pouquinho dessa experiência do antessala docente, já numa versão mais ampliada, né? Pegamos de empréstimo aí, com muito carinho, da iniciativa aí, trazida pelas professoras Ivonete e Raquel. E aí, trouxemos esse momento inicial aqui em 2024.2 e agora a gente traz para vocês um pouquinho do que a gente conquistou, tá? Eu não vou conseguir trazer todas as informações que eu gostaria, mas eu vou trazer uma coisa que eu acho que foi um marco, sabe? Laís, Elmero, Ivonete e Raquel. Quando a gente fala do antessala como um espaço de prática docente, né, da gente vivenciar esses momentos, uma das perguntas que a gente trouxe no nosso form de avaliação foi sobre qual foi os temas que mais contribuíram para a sua atuação docente 24.2. Né? E dentre esses temas, os professores trouxeram as metodologias ativas, a capacitação e o LIFE, a neurodivergência com o NAP e a avaliação. Então, a gente percebe a importância desses temas para a atuação docente, o quanto isso dá para a gente, de fato, aquela força, né, para a nossa atuação dentro de sala de aula. Então, foram temáticas importantes, né? Com certeza nos ajudaram e muito a trabalhar o nosso conhecimento em sala de aula, a melhorar a nossa atuação enquanto docente em sala de aula. E aí a gente perguntou: o que é que vocês esperam para 2025.1? Né? O que é que vocês desejam ver? E aí, muito do que, né, das informações, dos temas que foram trazidos, a gente foi ali coletando e trazendo um pouco de tudo ali. Então, inteligência artificial e avaliação foi uma temática muito presente e é uma temática muito importante, né? A gente realmente quer saber um pouco mais sobre isso e a gente vai poder vivenciar isso em muitos momentos, né, Laís, semestre que vem. E um desses espaços, com certeza, deverá ser o antessala docente, comunicação não violenta, saúde mental e bem-estar, né? Dicas e práticas para reduzir o estresse, o burnout entre professores, então uma temática importante. Trabalho em pares, que é um tema que a gente deve visitar e revisitar continuamente, né? Porque o exercício daquele trabalho em pares ali, dentro da unidade curricular, é uma coisa que não se esgota nunca, né? A gente está sempre ali experienciando, incentivando o empreendedorismo e inovação no ambiente acadêmico, né? As conexões do Anima Hub, do Anima Nest, que está tão presente, ganhando tanta força, a gente está visualizando a magnitude e a força desses dois projetos, desses dois programas dentro da Anima, e avaliação, estratégias para a 1, a 2 e a 3, então essas são temáticas fortes para 2025.1 e que com certeza vamos conseguir aí trabalhar dentro dos nossos espaços de formação. Tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente vai trazer, do que vem por aí em 2025.1. Tá? E agora eu chamo o meu parceiro aqui, Homero, para também falar um pouquinho para vocês sobre algumas novidades para 2025.1.
Oi, Dani. Eu estou aqui nos controles, tem que me colocar aqui no destaque, tirar você. É, Bom, gente, eu me apresento aqui. Meu nome é Homero Nunes. Eu trabalho aqui na gestão da formação docente, juntamente com as professoras Daniele e Laís. E estamos aqui nessa frente, né, que realiza e pensa o horário coletivo, o antessala e também o Sala Mais, simpósio, todas essas ações que nós fazemos aqui na formação docente. Bom, eu sou um homem cis, branco, de cabelos e barba grisalhos. Estou vestindo uma camiseta preta. Atrás de mim tem um fundo azul com o logotipo, que é a logomarca da formação docente também. Falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, é isso, né? Esse projeto Antessala, ele já mexeu comigo antes da gente realizar, sabe? Assim, eu participei 2 vezes como convidado, uma falando sobre diversidade, outra vez falando sobre avaliação, a primeira vez sobre avaliação. O professor Ivonete, que está aqui, me convidou, eu falei, nossa, eu tenho aula nesse dia. Ela insistiu, falou, não, dá um jeito, né? Insistiu comigo sim, e tudo. Eu falei, não, vamos ver se a gente consegue, então, articular para que eu possa participar. Eu me lembro muito bem disso, e foi muito legal. E a ideia do antessalo sempre foi muito interessante, né? A ideia dessa antessala mesmo, daquilo que antecede a sala de aula, esse espaço que antecede a sala de aula. Quando a gente pensa na arquitetura, a antessala é justamente isso, né? O espaço que antecede uma sala. Então, o nome é muito interessante, inteligente, e essa ideia mexeu muito realmente com a gente, assim. A ideia é que a gente pudesse conversar antes da sala, ter esse espaço de conversa, de troca antes. E foi muito legal a minha participação, tá? Antes disso tudo, falando de avaliação e de diversidade também. E quando nós pensamos aqui, abraçamos essa ideia do antessala, né? A ideia do antessala crescer para o ecossistema, a gente atingir mais gente, muito das ideias que a própria professora Raquel trouxe aqui hoje. Olha, o professor, às vezes, ele está aqui no trânsito, ou ele está no ônibus, no metrô, está no fone de ouvido, ou ele está ali fazendo uma hora na sala dos professores, algo assim, e como que nós poderíamos trazer o antessala. Como nós dissemos aqui, a ideia é realmente fazer ali ter uma televisão nos campi, na sala dos professores, para os professores poderem acompanhar esse momento antes. Mas também pensando nisso, que pudesse ser algo que o professor escuta no trajeto, ou em outro lugar, ou mesmo em outro momento, tá? Ele pode escutar ao vivo, igual agora, sim, muita gente aqui, ou ele pode escutar depois também. Aí vem a ideia de um podcast, que o antessala pudesse se configurar como um podcast também. E claro, quando nós pensamos na palavra podcast, nós discutindo lá com o núcleo de formação docente, alguém falou assim: por que a gente não chama de Profcast? Né? Ou seja, porque a gente faz essa brincadeira do podcast com Profcast. E, enfim, a nossa ideia agora é que o Profcast, né, o antessala, possa se configurar realmente como um Profcast. Da gente fazer ao vivo, mas muito pensando em quem está escutando, não apenas assistindo, mas também só escutando. Então, sempre pensando em descrever o que a gente mostra, né? Descrever as imagens que, porventura, alguém possa mostrar, e ter um cuidado com o que nós falamos para que no áudio aquilo se torne inteligível, né? Por exemplo, quando eu estou mostrando algo, eu falo, olha, gente, isso aqui para quem está assistindo está vendo o que é isso aqui. Mas para quem está só escutando, precisa ser descrito. Olha, isso é tal coisa que eu estou mostrando nesse momento, para que torne possível, né, pelo áudio, a pessoa acompanhar. E para isso também nós criamos um canal no YouTube, onde esse episódio aqui agora, rapidinho, nós já vamos subir como atualização lá no canal no YouTube. E coloquei aqui no chat o Linktree do Antessala, que tem, além de uma lista de presença, para a gente computar aqui quem tem acesso, né, quem tem acessado o Antessala, também o link para o site da Formação Docente e para o nosso canal no YouTube, onde todo mundo pode acessar o Profcast. Então, nós já temos o link, né, da gravação para mandar para todo mundo e também um link que as pessoas possam acessar não apenas esse episódio, como os anteriores.
Vamos supor que alguém que hoje ficou interessado, nossa, eu perdi esse das metodologias inovativas. Pronto, vai no nosso canal no YouTube lá e já acessa esse episódio anterior, né? Facilita o compartilhamento, facilita o acesso, né? No YouTube, gente, qualquer smartphone abre e a pessoa pode abrir no YouTube, por exemplo, e colocar no fone de ouvido, e não necessariamente precisa estar olhando para a tela para escutar isso, né? Então, a ideia nossa é que a gente possa expandir o antessala acontecendo sempre no horário oficial, de 18 às 19 horas, antecedendo o horário da aula, mas que ele também possa ser acessado posteriormente por quem tiver interesse, e que o áudio seja o veículo, né, para que a gente possa discutir essas coisas. E como a Dani falou, sempre voltado para temas que envolvem a prática docente, realmente podem contribuir para nós enquanto professores, né? Eu também sou professor, né, gente? Também estou na sala de aula e também tenho dúvidas. Gosto de saber sobre metodologias inovativas, sobre novas ferramentas que estão aparecendo por aí. Outro dia nós lançamos aqui um escape room, que é um esquenta-sala a mais, e eu não conhecia a ferramenta. Falei, olha que legal, né? Que eu possa utilizar isso com os meus alunos, essas coisas assim. Então a ideia é que o Antesala possa trazer isso tudo. E muito inspirado aqui, né, gente? Claro, nos exemplos aqui da professora Ivonete, da professora Raquel, que foram as pessoas que idealizaram isso tudo e abriram todo esse campo, né, esse caminho para a gente fazer um Profcast com muita qualidade, que esse Antesala tenha sucesso. Bom, eu acho que é isso, né, Laís? É isso, sim. Brigadeiro é remover, por lembrar tanto no nosso Profcast, que foi feito também com muito cuidado, e para 2025, certamente ele já vai estar no ar, a gente vai colocar em canais e vai disponibilizar para vocês. Eu não poderia deixar de aproveitar esse último antessala de 2024 para convidar vocês para o simpósio docente que virá grandemente com o professor Nicoleles, Miguel Nicoleles, né? O nosso grande cientista, neurocientista brasileiro. Ele vai dar uma palestra no dia 10 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro, nós temos outras palestras sobre inteligência artificial, neurociência e aprendizagem. Então, o simpósio nesse ano se desdobra em 2 dias, para vocês aprenderem ainda mais com pessoas externas, com pessoas aqui do nosso ecossistema. O Sala Mais também está sendo construído. Provavelmente na semana que vem a gente abre inscrições, vocês vão poder conhecer as temáticas, os professores que estão por trás de cada um dos temas, e desejamos que vocês venham e participem. O nosso antessala, acho que já está se tornando uma cultura, isso nos deixa muito felizes, né? Então, para o ano que vem, nós vamos desdobrar esses temas que vocês escolheram. O antessala tem vindo sempre com a participação dos próprios professores, né? A cada antessala nós abrimos um formulário para que nos tragam dúvidas, perguntas, ideias sobre aquele tema. Então, assim é que a gente traz vocês para mais perto de nós, que é o nosso grande objetivo, né? Que os professores estejam sempre muito perto de nós aqui da Academia de Talentos, né? E que está sendo iniciada a partir desse semestre. Então, mais uma vez, Ivonete, Raquel, muito obrigada. Deixamos aí um abraço apertado em vocês, e novos convites certamente virão para que vocês estejam também aqui perto de nós, aqui da formação da Academia de Talentos. Viu? Muito obrigada, foi um enorme prazer estar com vocês essa noite, e espero que outras oportunidades existam para que a gente possa vivenciar novamente e estar juntos. Agradeço também todos os professores que estiveram conosco até agora, até esse momento, e desejo uma ótima aula a todos vocês, um ótimo final de ano, e amanhã tem HC, a gente ainda se vê mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a vocês. Um grande Tchau, abraço. pessoal.